Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNcast. No comando, eu, Giza de Souza. O tema do nosso episódio é luto. Vamos estar fazendo uma reflexão sobre esse tema tão profundo. E eu tenho 3 convidados. Sara Andrade, ela que é pedagoga, mestre em Estado e Governo Espírita. Paulo Paixão, ele que é professor e babalorixá, e também a psicóloga Jamile Barreto, ela que é especialista em traumas e luto. E vamos abordar esse tema tão sensível. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los. Paulo Paixão, doutor, professor, um monte de coisa, babalorixá, se apresente para os nossos telespectadores. Boa tarde. É um prazer imenso estar participando desse debate com vários líderes religiosos. Eu sou o professor Paulo Paixão, sou babalorixá e sou filho dessa cidade, né? Uma cidade que eu honro muito. E é um prazer estar com vocês, Giza. Sara Andrade. Tudo bom, Giza? Primeiro, agradecer o convite, dizer que para a gente é importante fazer esses debates, esses discursos, socialmente falando, mas espiritualmente falando também. Hoje eu estou aqui como presidente do ACEFRAC, Associação Espírita de Camaçari, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa questão do luto, da dor, das perdas, que muitas vezes a gente não consegue lidar e nos arrasta, né, a anos de tristeza. Jamile Barreto, é um prazer, minha querida. Obrigada, Giza, por esse convite, por estar aqui à mesa junto com vocês. Responsabilidade que Giza nos deu de vir falar, né, sobre um assunto tão denso que é luto, mas que a gente consiga levar esse assunto também de uma forma muito leve ao mesmo tempo. Eu sou Jamile Barreto, psicóloga clínica, trabalho com traumas e essa experiência está sendo minha primeira. É um desafio. Vamos começar. O que é luto para a psicologia, para nossos ancestrais e para a nossa vivência, para o espiritismo? Eu quero que cada um de vocês destaque o luto na visão religiosa da liturgia e da psicologia. Na religião de matriz africana, o luto é uma partida para outro estado, né? A gente entende como é o desencarnar da vida material para a vida espiritual. E aí, nessa partida de estado, a gente entende uma partida de um estado. E aí, tem um espaço chamado céu. E aí, essa parte espiritual segue para o destino da pessoa, como também a gente entende das boas práticas aqui na Terra, né? A gente não entende e tem mais práticas, irá para o mesmo lugar de pessoas que têm boas práticas. Então, a gente entende dessa transição e, na maioria das vezes, na nossa religião, a gente comemora o luto, né? Nós temos ritos peculiares de matriz africana. A gente comemora da morte até a cerimônia fúnebre. E esse é o luto na nossa religião. Quando você fala dessa comemoração, fala um pouquinho dessa comemoração do luto. Nessa comemoração tem um nome chamado Axexê. O Axexê é o ato religioso e também festivo, e a religião de matriz africana a gente comemora. A gente comemora a vida dessa pessoa no tempo que ela viveu na Terra. E as boas práticas. Geralmente o Axexê é para pais e mães de santo, aonde esse ato liturgioso é realizado dentro do terreiro do pai ou da mãe de santo. Não tem outro espaço para se fazer o Axexê. E é tanto que na nossa religião, quando segue o cortejo fúnebre, os atabaques vão fazendo os rituais, irão tocando para os orixás, e todos nós, vestidos de branco, é sinal
de paz. Estamos ali almejando para essa pessoa que está partindo muita paz, muita luz, num seu novo caminho e no seu novo destino. E quem fica? Enfia, geralmente nós temos um grande problema, na maioria é um problema e não é. Nós entendemos também e esse corpo pertence à família da pessoa que partiu. E aí tem toda a autorização para esse ritual, ou a pessoa já deixa autorizado. Se não deixar autorizado isso, não é possível fazer esses rituais se a família não permitir. Até porque nós entendemos que esse corpo pertence aos familiares, não pertence à religião. E aí, tem esse momento de saudade, tem esse momento da dor. Nós entendemos essa perda do ensinamento, da cultura que essa pessoa contribuiu para a nossa religião, mas também a gente entende essa partida como um momento festivo dentro da nossa religião e matriz africana. Sara. O luto é sentimento. Nós somos seres todos pautados de sentimentos. E a gente vive, infelizmente, em uma sociedade que a gente perdeu o sentimento e o entendimento e a racionalização das coisas. Todo mundo tem uma premissa que a vida é algo que está vinculado diretamente com a partida, com a morte. Essa é a nossa verdade, né? Que muitas vezes não é nos contada, não é dita. E nos acalenta, nos tira da dor. A gente não está falando de qualquer luto, a gente está falando de vários lutos. O luto da mãe, que teve seu filho em eternidade partido, o luto dos pais, que por algum motivo perdeu um ente querido, a esposa, o cônjuge, a convivência. Todas essas dores são importantes e precisam ser sentidas. E aí a religiosidade, onde é que ela chega nesse lugar, né? O espiritismo, em grande parte, é uma religião que ela traz um olhar da existência espiritual eterna. Então, para nós, existe vida, e existe vida em abundância após a vida material. Então, o nosso consolo, se assim pode ser chamado, a nossa compensação é o entendimento dessa vida que segue. Chico Xavier, em muitos momentos, principalmente em seu livro As Mães de Chico, trouxe muitas catástrofes emocionais a partir de leituras, de escritas de espíritos que vieram se comunicar com seus entes queridos, né? Tem a carta, uma carta que inclusive faz parte do filme As Mães de Chico, onde uma criança de 8 anos, brincando com a babá, cai e depois disso descobre que tem aneurisma e ela morre. E a mãe sofre muito, o pai sofre muito, e ela consegue se comunicar com os pais numa carta escrita por Chico, onde ela diz: mamãe, papai, estou aqui com o vovó Chiquinho, o vovô, eles estão cuidando de mim. A babá, que agora eu esqueço o nome, não teve culpa de nada. Meu momento na Terra, minha passagem na Terra foi essa, era experimentar o amor de vocês, a compaixão de vocês sobre mim. Nesse momento eu também sou feliz, e eu espero que vocês fiquem felizes. Então a doutrina espírita, ela chega para esse lugar de consolo, onde a expectativa da vida ela é para além da morte. Então quando a gente aceita, né, que isso acontece, ela é mais leve. Não é que ela não exista, sabe, Giza? A dor existe. Nós vivemos em uma sociedade onde durante muito tempo a morte é um castigo, é algo dado inclusive para nós como um castigo divino. Então a gente aceita como uma dor inesgotável. Mas quando essa espiritualidade ela vai acontecendo de forma mais concreta em nossas vidas, quando a gente vai vivendo ela de forma mais assertiva, a gente vai passando por esses lutos com a consciência de que é um momento no qual todos passaremos, mas que também todos teremos a oportunidade desse reencontro, dessa vivência novamente em espírito, né?
E nesse espírito que muitas vezes já viveu muitas vidas, a doutrina espírita traz isso, né? A reencarnação, a possibilidade da volta, dos reencontros, ou muitas vezes também da possibilidade de buscar e sanar questões. Então é sobre poder voltar, mas sem medo de encontrar do que a gente pode encontrar, né? Porque a gente sabe que existe a misericórdia de Deus. Então, você acredita que é um conforto? O espiritismo, de alguma forma, é um conforto para o luto de algum. Eu acho, eu digo direto, né, que ela é a religião que mais traz essa ideia de conforto. E aí, independente do nosso credo, do nosso sentimento, da forma como a gente nos conecta com Deus, né? Porque a nossa espiritualidade, Paulo, tem a ver com isso. A forma como eu encontrei para me conectar com esse divino, ela traz para a gente uma resposta que muitas vezes outras práticas religiosas não conseguem trazer. Resposta que cala de forma mais confortável no meu coração. Imagina eu perdendo meu filho. Eu tenho uma amiga minha, inclusive, que perdeu seu filho no Rio de Janeiro num acidente trágico. E eu digo direto isso para ela. Ela fala direto: o que me conforta é saber que ele vive. É porque a gente ainda está nessa conexão material que nos coloca ainda com esse véu, com essa máscara que não nos permite ver além. Mas se a gente conseguir sentir além, a gente vai perceber muitas vezes eles aqui, perto de nós, quando assim é permitido, quando assim é possível, nos auxiliando, nos ajudando. A gente sente o amor, a gente sente o carinho. Eu perdi meu pai para a Covid em 2022. Meu pai já estava acamado, a cuidadora dele pegou Covid, por consequência ele pegou Covid. E uma das coisas que meu pai pedia de forma muito categórica: não me deixe morrer no hospital. E meu pai morreu sozinho, num hospital de campanha, porque eu não soube nem para onde levaram ele. Eu descobri depois, parecia era um cenário de guerra. Doeu, Giza. Eu sou espírita. Doeu. Eu me sinto órfã às vezes, porque eu tenho uma referência paterna muito importante, né? Antes de mim chega meu pai. Eu tenho uma ideia geracional muito forte. Mas hoje, se eu não fosse espírita, essa dor seria insuportável. Então, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Essa é a palavra que mais nos cabe. A gente não desmerece a dor, a gente não desmerece o luto. Inclusive, doutora, a gente entende o luto como passagem necessária para a cura. Então é importante esse respeito das dores, dos sentimentos, desse lugar de perda, mas sabendo também que é passagem, que tem que passar, que não pode ser para sempre. Porque se eu fiquei, é porque existe um projeto de Deus na minha vida e eu preciso continuar. Doutora. Olha aí a responsabilidade. Eu vou falar no finalzinho um pouco sobre como é que a psicologia vê, né, esse trabalho da religião, que a fala de vocês foi riquíssima. Quando eu comecei a fazer trabalho com luto, a primeira coisa que chegava no consultório com os pacientes eu tenho uma religião. Então eu precisava entender qual era o significado que cada um trazia para trabalhar em cima da realidade que cada um vive. Porque eu não posso excluir aquilo que faz parte da história de vida, do modo de ver que aquele indivíduo me traz. Se você for pesquisar no Google, né, luto, ele é um conjunto de múltiplos sentimentos, de reações e experiências após uma perda. Perda de algo ou perda de alguém. Dentro da minha literatura, eu gosto de dizer que o luto, ele é uma reação que você vai ter por se permitir amar. Se você se permitiu amar e viver experiências, viver momentos maravilhosos, únicos e significativos com aqueles entes queridos, com as pessoas que você ama e que estão ao seu lado, se permitir sentir a paz, o abraço, a empatia, após essa partida, que ela é inevitável e vai acontecer em algum momento da vida, você vai sentir essa dor. E ela é necessária. Por isso que a gente precisa passar por esse luto. Até porque, Giza, né? Quem a gente ama nunca morre. Isso eu carrego dentro de mim, mas vive.
vive em algum lugar junto com a gente. Agora, doutora, quando eu quero saber as fases do luto e quando o luto, a duração do luto, né? Essa duração, até onde o luto deixou de ser luto e foi para o sofrimento, para a depressão. Giza, as fases do luto é somente uma parte técnica que a gente tem para conseguir fazer o processo de elaboração do luto. E é muito importante, inclusive, não se apegar a essas fases do luto, porque não são todos os indivíduos que vão passar por todas aquelas etapas, né? O primeiro e o mais conhecido realmente é você lidar com a realidade da perda, porque nós estamos aqui, nós 4, sabemos, temos noção de espaço aonde cada um do que está aqui de forma física está. Se a gente pegar o telefone e ligar, a gente pode conseguir falar. Mas e se acontece algo de repente? Como assim? Essa pessoa partiu e não está mais aqui com a gente. Então, essa é uma das primeiras fases mais difíceis, né? Que é lidar com a realidade realmente da perda. E sobre o tempo do luto, o luto ele é eterno. Eterno, gente. O luto nunca acaba. O que acontece é o significado que a gente dá para ele. Mas o luto, ele nunca passa. Você vai acomodar essa dor. E ela vai se tornar confortável e você vai conseguir conviver com ela. Mas ele nunca passa. Isso eu não sabia. Eu não sabia. Complete. Doutora, eu juro que pra mim isso é tão real, né? Não sei se vocês perceberam que quando eu falei de meu pai, eu falei com a voz embargada e emocionada. Porque eu vivo o luto dele. A ausência dele é real pra mim. Mas como eu ressignifiquei essa ausência é que me fez estar aqui hoje conversando com você e não numa cama deitada em depressão. Sim. Então essa tristeza que me aprisiona é uma coisa. Esse lugar de ter me possibilitado amar e hoje sentir falta é outra coisa. E quando a gente começa a compreender isso e elaborar racionalmente isso para nós, fica mais leve. Inclusive fica mais poético, né? Fica mais poético, menos duro. Isso. Porque, de alguma forma, eu compreendo que a minha presença só aconteceu porque existiu ele antes de mim, e que isso é muito importante. E que para que isso acontecesse, ele teve que envelhecer, ele teve que adoecer e ele teve que partir. E assim serei eu para os meus, né? Qual é a diferença, eu acho, Giza, dessa história toda? É quando os roteiros eles não se encontram, né? Quando meu pai me perde. Né? As pessoas falam isso, doutora, não sei, talvez eu esteja elaborando aqui, mas as pessoas falam muito isso, não é normal uma mãe enterrar um filho, um pai enterrar um filho, não está no normal das coisas. Normalmente a regra seriam outras. Mas a gente precisa, aí a religiosidade nos traz algumas respostas, né? A gente precisa entender o tempo das pessoas no planeta, a importância dela, a energia para aquele lugar. E entender que cada um tem sua elaboração para um tempo. E esse tempo ele não está em nossas mãos. E aí está na mão do divino. E quando a gente coloca isso na mão do divino, a gente tira de nós um peso de responsabilidade. Poxa, morreu porque eu não quis, morreu porque eu não cuidei o suficiente, morreu porque eu não estava atenta, morreu porque eu dei um carro para ele e ele teve um acidente. Então eu acredito, doutora, que a religiosidade, aí saindo um pouquinho do meu campo, colocando no campo da religiosidade, ela é uma ferramenta importantíssima para ressignificar essa dor, para colocar ela em outros estágios, para fazer outros entendimentos, elaborar outras coisas. As pessoas que perdem seus entes queridos vão muito ao centro espírita, muito. Muito. Pessoas que nunca foram ao centro espírita, pessoas que nunca se colocaram como espírita, muitas vezes inclusive cheias de restrições e preconceitos, batem à nossa porta pedindo consolo, pedindo de repente uma luz além do túmulo, pedindo uma ressignificação daquela perda. E a gente acolhe nesse sentido, sabe, doutora? Porque de repente aquela pessoa nem sai daquela casa espírita, volte para a sua religião ou volte para seu nada, né, para seu materialismo, mas naquele momento aquela doutrina consolou, quando disse existe vida. A morte é uma das fases da natureza humana, do espírito humano, que nasce simples e ignorante e que neste momento evolui.
e evolui ressignificando tudo. E aí, vai para o inferno, vai para o céu. Esse mecanismo de punição moral que nós colocamos uma régua, ele é muito flexível e ele é muito questionável. Essa ferramenta de punição, inclusive em um planeta global que nós temos, onde as regras morais são tão distintas, o que seria ser mal? O que seria descumprir as leis? O que seria ir para o inferno? Então, essas ressignificações, quando você vai para a casa espírita, lhe dá uma leveza. As pessoas que perdem seus entes queridos para o suicídio, que muitas pessoas colocam no tabuleiro do inferno eterno. E a gente chega para a doutrina espírita e diz, não existe nada eterno, não existe dor eterna, existe evolução e progresso. Se naquele momento a dor daquela pessoa era tão tamanha que a vida não mais lhe cabia, cabe agora a cura, que é o cuidado espiritual, que é a oração, que é o desejo de melhora, que é as boas vibrações. Então, em todos os cenários, a doutrina espírita é acolhedora. Ela ressignifica muitas coisas que são pesos para nós que ficamos quando perdemos entes nesse cenário. Paulo, o luto coletivo na religião, né? Como é que vocês, com a perda, né, de algum irmão dentro, como é que vocês lidar, inclusive humanamente, com aquele outro, né, para acalentar o outro, para acolher, tem a questão das ancestralidade que vai sustentando a religiosidade, mas o físico do outro. E vocês sentem quando tá o espírito da Agamotto está chegando, que existe, né? Quero que você fale um pouco dessa aproximação. Na verdade, o luto dentro do terreiro, ele nos aproxima mais. Porque o terreiro fecha durante o ano. O terreiro fecha, não tem nenhum tipo de festividade aberta, não tem movimento dentro do terreiro. E lá no terreiro só tem os membros fazendo as atividades internas. Terapia, estando mais junto um do outro, a gente falando sobre a partida de um dos notos, o porquê nesse momento. É tipo estudo de casa, né? A gente fica ali durante um ano. A gente não participa de nenhuma festa em outro terreiro. A gente não participa de festa dita festa do mundo. Por exemplo, quando Baba Lorixá, se partir alguém dentro do meu terreiro, eu não posso participar de festa do mundo. Eu não posso estar em festa de pagode, eu não posso estar em festa de axé, eu não posso participar de em festa religiosa em um outro terreiro. Eu não posso fazer a prática religiosa dentro do meu terreiro. Então, aqui o terreiro vai estar aberto. Lá tem um orixá que se chama Tempo. Tempo, vocês conhecem ele pela bandeira branca. Todos os terreiros têm uma bandeira branca. Esse um ano, a bandeira branca ela é arriada. Ela fica arriada e tem movimento. Porque a gente entende e o terreiro está de luto. Nesse luto, tem mais 3 etapas e a gente chama das etapas do axexê. O axexê, durante esse ano todo, a gente começa as festividades do axexê interno. E tem uma coisa muito engraçada dentro do axexê. Dentro do axexê, a gente serve o prato que a pessoa que partiu gostava muito de degustar. Então, assim, dentro do terreiro tem esse luto durante esse ano inteiro. A gente fica todo mundo dentro do terreiro. A gente fica mais junto, mais unido, um dando suporte ao outro. Geralmente sai-se para trabalhar, para estudar, mas volta para dentro do terreiro, todo mundo de branco. É um ano usando branco. Então é um luto coletivo. É um luto coletivo. Para além disso, a gente percebe que é uma forma de respeito para essa pessoa que tanto nos doou para a nossa religião. E assim,
pela vida humana também. A gente preza muito a vida humana. A religião de matriz africana, como todas, a gente preza muito a pessoa ali na vida. A gente do respeito, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E a gente não faz julgamento, pré-julgamento, né, dessa pessoa. Que nossa religião não existe os pré-julgamentos. E aí, quando essa pessoa parte, há uma falta de entendimento. Por exemplo, a pessoa do axé não pode ser enterrada em gaveta, não pode ser cremado. Então, o povo do axé precisa ser enterrado no chão. E a dificuldade hoje, no nosso município, no nosso estado, não tem espaço no chão, gaveta. E é um problema, mas aí é um trabalho para conseguir enterrar, sepultar essa pessoa. Porque só pode ser no chão. A não ser se a família tome a frente de tudo e diga e ceder o corpo e pertence à família o corpo e vai enterrar aonde quiser. Até porque precisa se preparar esse chão para se a pessoa seja sepultada. Esse chão é sepultado antes do sorteio fúnebre chegar ao cemitério. O pai e a mãe de santo já está ali preparando o lugar onde vai sepultar. A pessoa não sai do lugar do velório como chegou. Tem todo o preparo. A gente pede na hora que só as pessoas da religião, e tem vários atos que precisam ser feitos. Mas tudo isso é uma permissão da família. Se a família não permitir, a pessoa vai do jeito que veio o mundo. Tem nenhum rito religioso. A gente usa um adereço no nosso pescoço e que a única coisa do mundo que a gente leva essa conta. Que a gente leva. Essa precisa ir. Mas há impacto na hora do funeral. Porque assim, há pouco entendimento ainda. Recentemente, a Justiça de São Paulo, ela determinou que as pessoas de religião e matriz africana do estado de São Paulo sejam todas enterradas no chão, onde elas quiserem. Porque lá em São Paulo não tinha esse entendimento. E não faziam mesmo. Mas agora o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou esse tipo de funeral. Eu acho importantíssimo você trazer sobre o ritual, porque dentro da avaliação inicial, já ali na primeira consulta, uma das queixas é se o ritual não foi executado da forma como eu gostaria que fosse. E isso traz uma complicação no processo de elaboração do luto. Então, falar sobre como é esse ritual, quando ele é feito, traz uma realização, traz esse conforto. Mas quando não é feito, né, o ritual, conforme a religião de cada um que tem, isso traz uma complicação e um processo de dificuldade, um sofrimento psíquico muito significativo. Imagine os lutos do Covid. Onde a gente não pôde despedir-se, não pôde fazer funeral. Meu pai é católico, né? Mas uma pessoa muito mística, muito cheio de coisas, mais católico. E o funeral de meu pai, eu liguei para Valmir, que era o padre, meu amigo, e fiz: padre, se eu tenho como ir? Ele fez: eu estou proibido pela diocese. Muitos padres estão morrendo de Covid por conta dos funerais. E aí aquilo me doeu, mas enfim. Peguei minhas flores, fui no carro. Quando eu cheguei no cemitério, Valmir estava lá. A gente não tirou o caixão do carro, mas ele fez uma fala muito bonita, por sinal. Me permitiu fazer uma fala também. E aquilo nos deu um conforto. Olha que não era um rito da minha liturgia, do meu olhar religioso, mas para meu pai era muito importante. E como eu já não pude cumprir, né, de tirar ele do hospital, aquilo para mim não era para meu pai, era para mim. Fez toda uma diferença. Então eu acredito de verdade
que a nossa cultura, a forma como a gente vê os ritos, como a gente vê as passagens difere, mas ao mesmo tempo nos ajuda a lidar com o luto, né? Lidar com esse momento. A pandemia veio com luto coletivo, né? Uma dor compartilhada, um sofrimento que todos atravessaram esse lugar que foi muito desafiador. Quando você trouxe, falando do seu pai, desde a primeira fala que você trouxe assim, bem pontual, né, explicando como é que foi a sua vivência com o luto dele. E a partir do momento que você trouxe e falou assim, eu coloquei ele aqui dentro de mim. E não é que essa dor não me dói, mas eu me sinto confortável com ela. Eu entendi que você conseguiu realmente elaborar essa dor e colocar ela de uma forma que lhe dá essa continuidade da vida. E a continuidade da vida é outro ponto muito significativo, porque quando é que você entra num processo de adoecimento psíquico maior? É quando você não consegue dar continuidade na vida. É quando as atividades que você faz começam ali a ter um prejuízo. Então, entra a desesperança, entra a tristeza profunda, entra o desinteresse em não compartilhar mais momentos de prazer com a família, com os amigos. E aí você começa a dizer o que é que essa pessoa está vivendo, porque quem está ali do lado quer ajudar, quer tirar a pessoa daquele lugar, né? E cada vez mais você vai vendo aquilo tomando uma proporção de um tamanho que você não consegue ajudar. E cada vez mais que você diz, você precisa levantar, você precisa sair dessa, é uma violência. Porque o luto ele é muito individual. E por mais que a pandemia tenha trazido esse luto coletivo, mas a dor que cada um vivenciou, ela é individual. Ela é dentro da sua experiência. Eu costumo falar, é uma dança. Porque foi cada um no seu passo, com um ritmo diferente. Teve pessoas que não sofreram a perda, mas ver cada um que perdeu, cada um que não conseguiu se despedir, né, gera ainda esse sentimento da angústia desse evento que a gente passou. Eu queria fazer uma pontuação nas liturgias. O Espiritismo tem uma liturgia que é bem voltada por espiritual. A matriz africana já tem uma liturgia que é a matéria importante. Doutora, as liturgias influenciam diretamente para quem fica com o luto, porque, por exemplo, você é espírita, por exemplo, seus filhos não são o seu esposo, o seu companheiro ou sua companheira, e a liturgia tem que ser feita de acordo com o que você deseja em vida que seja feito. E quando isso atende ao desejo de quem partiu e quem fica, esse luto tem diferença? Vamos lá, Gisele. É que eu falo. Aí, viu, com essa pergunta aí. Mais ou menos assim, você quer entender se a pessoa que partiu tinha uma denominação. A que ficou tem outra, que foi, né, até um exemplo que ele trouxe. É importante que se faça ali, né, todo na terra, que seja no chão. Aí vem alguém da família e diz, não, ok, vamos fazer na gaveta mesmo. Então quebra ali um ritual. Sim. É isso? Sim. Vamos lá, o que é que dentro da psicologia vai falar assim? A neurociência, ela não vai avaliar a qualidade da religião. Ela vai avaliar o significado, os sentimentos que parte disso. Agora, quando se trata do próprio indivíduo em si, quem partiu, a gente não tem como saber o que ele pensou. Sim. Agora, o que ficou ali é o que ele traz dentro do contexto dele para ser avaliado do que está sendo dito dentro da atualidade, do hoje. E o que eu penso é que, na verdade, vou dar o meu exemplo de novo, né, que eu acho que é importante aqui, já que eu trouxe ele. Sim. Quando eu trago o padre para fazer a liturgia de meu pai, tá me compensando, não está compensando o meu pai, porque eu estou honrando o meu pai. É o que para mim é importante. O que é que para mim é importante naquele momento? É honrar meu ego, as minhas questões, ou honrar meu pai? Para mim compensou honrar meu pai. Então tá tudo certo ter feito com o padre Valmir, meu amigo querido, que esteve lá, me abraçou, me acolheu, fez missa de 7º dia, que eu fui, falei no púlpito da igreja. Então aquilo era honrar quem partiu para mim. Mas aquele ritual, aquelas questões, na minha perspectiva, atendia a mim.
A meu pai, aí vou para a minha espiritualidade. A meu pai atendia minhas orações ao mundo espiritual para recebê-lo. A meu pai atendia todas a minha energia, o meu lugar de amor e de adoração a ele, né? A minha possibilidade energética de chegar até ele para colaborar com a cura espiritual a ponto dele despertar e se reconhecer como espírito vivo. Então, eu fiz as minhas compensações pragmáticas, espirituais, que para mim faz sentido, mas eu não deixei de honrar meu pai, porque aí tem uma outra coisa que vai para além da religião, que é a sua formação, de quem você é, né? E aí a sua humanidade fala mais alto. Ana Paula, quais os mitos que você pode esclarecer no sentido da religiosidade e a relação com a morte, não só com o luto, como a religião, porque existe muito mito, quero saber também no espiritismo. Esses mitos que vocês possam esclarecer, o que existe e o que não existe. Tem uma vinculação muito grande, a conexão com a morte, tem uma conexão com os ancestrais a ponto de conviver com eles no sentido do dia a dia, de saber, né, de ouvir, de incorporar, e tem a questão da fala, da conversa, do que é. Se ir em cemitério, alguém fala, eu não tenho medo, eu acendo a vela dia de segunda, eu rezo. Eu quero que vocês falem um pouco do mito da passagem, da morte em si. Na verdade, dentro do candomblé, aliás, só que todas as religiões tem alguns mitos, né? Dentro do candomblé, o candomblé hoje tem uma religião subdividida. Dentro do candomblé tem outras denominações. Por exemplo, tem uma denominação e eles cultuam a morte, eles cultuam Egum. Egum é ancestrais e parceiros. É pessoas que partiram antes da gente e voltaram de outra forma. E tem um centro para eles vêm, conversam, fazem festa. Eu não tenho muita habilidade para falar de Eguns, porque eu não participo. Geralmente os ritos de madrugada, muito tarde, da noite. Mas eles cultuam a morte, tipo assim, a morte, pessoas que morreram, né? Por exemplo, a semana, nesse mês de novembro, eles têm uma agenda intensa dessas reverências. Dentro do candomblé, eu faço parte, a minha nação, eu sou Eto, temos Angola, temos Banto, temos a Ibanda, temos Jeje. Dentro do candomblé tem essa divisão. Dentro do candomblé tem vários orixás e para a gente representa a morte, mas é de uma forma muito tranquila. Por exemplo, lá tem um orixá que se chama Nanã. Nanã que fala é a dona da morte. Mas o orixá em si é tranquila, é uma mãezona, é uma das orixás mais velhas dentro da religião. Eu não vejo Nanã como uma morte. Se ela representa a morte, porque dentro da religião a gente trabalha com elementos. Por exemplo, o Oxum é água doce, né? Iemanjá é água salgada. O Sangue é as matas. O Baluaê é a terra. Então, tem que trabalhar muito os elementos. E tem uma das qualidades de Yansan e traz a morte também. Mas assim, tudo reverenciado de uma forma bem tranquila. Na minha casa mesmo, onde eu presido, eu não cultuo muitas coisas que outras casas cultuam. Porque eu estou tendo na minha casa, tudo eu sei manipular e eu acredito. Tudo por exemplo, tem terreiros de amigos meus que tem pontos de Egum.
de pessoas que partiram. Eu, na minha área, eu não tenho. Primeiro, eu não tenho habilidade para essas coisas. Eu não quis partir para esse caminho. E segundo, você precisa ter muito espaço dentro da sua área. E eu prefiro mais o axé mais tranquilo, um axé que me traga uma leveza. Eu faço parte, eu não sou da nova geração de Babalorixá e Amassari, porque eu já tenho 30 anos de Babalorixá. Mas eu venho de uma geração de Babalorixá e a gente, no dia popular, pegamos mais leve em algumas coisas dentro da religião. Por exemplo, dentro do meu terreiro, tem uma pessoa que manifesta Nanã, que é o orixá da morte. Eu não tenho a orixá uma morte. Eu não vejo a morte no orixá. Eu vejo uma leveza no orixá, vejo quando a menina se manifesta. É por esse viés que a gente... Então, a gente pensa que o candomblé cultua a morte, que só faz o mal, mas existe denominações dentro dele, vários segmentos. Eu acho que e o mal está nas pessoas. Se eu não vejo o candomblé como uma religião satânica, eu não vejo o candomblé como uma religião e cultua coisas ruins. Eu acho que vai muito do nosso pensamento. Eu digo sempre lá no terreiro, nós precisamos estudar. É para a gente saber falar da nossa religião, a gente saber tratar da nossa religião de uma forma que as pessoas não conhecem. Fomos atrás sobre a morte do pai dela. A minha religião, ela me prepara para eu não chorar em enterro. Eu perdi meu pai, muito diferente de Sara. Eu não tinha boa relação com ele. Eu não entrei no candomblé, que ele não gostava. E por eu levar a minha vida de outra forma, que ele não aceitava. Então, nós tínhamos uma relação muito distante. Mas no ano dele morrer, eu me aproximei dele. Falei, vou me aproximar, ele está bem doente, eu não quero que ele morra. A gente é diferente. Me aproximei dele. Mas quando ele faleceu, minha irmã me ligou. Paulo, pai morreu. Eu vi assim, mas pai morreu aonde? No HGC. Falei, mas eu estou de plantão aí. Ela tem social no HGC. Mas para mim, não teve muito sentido, porque você perde a relação que você tive com ele. Eu perdi 2 irmãos. E por sinal, tínhamos muita relação muito boa. E minha religião, ela me prepara para eu não chorar. E assim, as pessoas falam, mas não tem sentimento? Eu digo, tenho sentimento sim, mas minha religião me prepara para eu não chorar. E eu já venho fazendo isso, eu sou apaixonado por minha mãe. Nós somos apaixonados um pelo outro. Ela teve 9 filhos, mas se perguntar os 9 filhos, ela só sabe falar de mim. Às vezes fica até constrangido mediante as outras meninas, porque ela só fala de mim. Mas, ficaram me preparando, e minha mãe já estava idosa, né? Eu sei que um dia eu vou perdê-la, mas já vim me preparando para esse momento. Doutora, o pai dele, ele perdeu o pai e 2 irmãos, né? Eu quero que você tem aquela outra pergunta, mas eu só quero fazer aqui uma abordagem desse luto do pai, da perda do pai. Conte aí. E eu sou frouxo, viu? Conte aí. E eu sou frouxo. Se eu tô ali no velório, quando aquele carro chega, sim, eu saio do ambiente e vou embora. Eu não fico. Vai chegando, no momento final, eu saio. Não fico.
eu queria entender, antes de te responder, se essa preparação que você trouxe é uma preparação com todos da família ou é uma preparação quando eu especificamente veja, porque você trouxe seu pai numa situação já, né, no estágio tardio de vida, da sua mãe também, e aí eu fui ali me preparando. Então eu vejo que o luto ele está se aproximando e me preparo, ou é com todos? Com todos. Com todos. Todos. Então, no momento que realmente morreu, eu não choro porque eu já fui me despedindo. Sim. O que seria essa despedida? Quando eu fiz, uma das minhas formações foi serviço social. E lá tinha uma professora, que ela era Yalorixá. Ela sempre me dizia, Paulo, Iemanjá, ela me prepara para a morte. Lá eu tinha meus 23 anos, Iemanjá me prepara para a morte. Aí eu pedi, professora, como se dá isso? Ela começou a me explicar. Eu falei, não é, eu vou querer isso para a minha vida também. E eu comecei a me preparar junto ao meu orixá. Para preparar o meu coração, preparar a minha vida, para me proteger desse momento que eu vou ter que passar. É um momento que ninguém escapa, eu vou ter que passar por esse momento, mas eu não quero receber esse momento despreparado. Então, assim, o meu orixá, ela consegue me preparar, então eu fico muito tranquilo. Eu fico muito tranquilo ali, eu recebo as pessoas, converso, mas por dentro de mim, eu estou muito tranquilo, porque se eu faço uma avaliação, quem era meu irmão comigo, um outro, quem era meu irmão que me respeitava, me tratava bem e me tinha como referência para estar nesse mundo, em cima de uma ama, doente, sofrendo, tomando medicamento. O meu irmão faleceu, foi de leucemia. Então, assim, eu tinha certeza que ele ia sofrer muito essas terapias. Então, assim, se eu tenho uma partida para o outro mundo, como um lugar de melhoria para ele. É um lugar que ele não vai sofrer, um lugar dessa dor em cima de um leito hospitalar. O meu irmão, o mais novo, que morreu, Duda foi assassinada aqui na praça. Duda era travesti, resolveu sair de ser travesti, voltou, e assim, nessa volta, assassinaram. As próprias travestis que andavam com ele, o assassinaram. E aí, eu pensei, sabe, estar na terra, sofrendo, tomando tiro, sofrendo de polícia. Foi tranquilo, e foi um funeral tão bonito, uma cerimônia tão bonita, porque na época ele estava na igreja evangélica. Os irmãos lá da igreja dele, que era tão bonita, muito emocionante. Então, assim, para mim, eu estava preparado. Eu só não tenho coragem de ver esse carro chegar. E aí, doutora? Isso aí, vai na psicologia. Obrigada, doutora. Deixe as caixinhas dele fechadas. Porque a gente tem as crenças, tem nossas construções. A gente também tem um lugar que é muito nosso, né? De saber o porquê que não quero esperar o carro chegar ou porquê do carro sair. Quando eu era criança, quando ia ver alguém, se tivesse morrido, tinha que esperar o carro também sair em cima, porque se você saísse antes do carro ir, você ia morrer. Então, assim, eu ficava com sono e tinha que ficar ali esperando o carro sair para depois eu ir. Então, parte muitas vezes de uma crença mesmo ali que a pessoa constrói e cada um dá um significado. Agora, o que ele trouxe, assim, né, dessa preparação, isso é algo que a gente poderia também refletir. Porque a gente sabe que a morte vai acontecer em algum momento, mas nunca se preparamos para ela. E por não se preparar para a morte, é que quando ela chega,
a dor ela é muito intensa. Se eu fizer uma pergunta, talvez muitos aqui e quem está nos assistindo poderia refletir e responder, né? Se hoje fosse seu último dia de vida, como você gostaria que fosse? O que você escreveria na sua lápide? Ou, por exemplo, quem iria ao seu velório? É muito mais sobre como vivemos do que como morremos. Isso. Porque a nossa morte tem a ver com a nossa trajetória, né? De quem somos, do que fazemos, como colocamos nossa digital no mundo, né? Então é mais sobre isso. E a gente precisa pensar mais sobre vida. E pensar mais sobre vida é pensar sobre toda essa trajetória que é essa estrutura de nascer, conviver, produzir, ser, ter uma identidade, entender essa identidade e projetar essa identidade para o mundo. Porque essas pessoas não morrem. Essas pessoas, elas são essência, elas trazem coisas que de alguma forma elas alimentam os outros, nos alimenta todos os dias, né? Falo de meu pai que está próximo, mas tem minha avó também, que já passou, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, entre outras pessoas. E você, nessa estratégia de viver, o que está fazendo até a hora da morte? Porque é uma hora que vai acontecer e a gente precisa falar sobre isso. É importante falar sobre a morte. E é muito cultural não se falar. Religiosamente falando, eu acho que foi dado a nós essa coisa de ter um Deus o livre, bate na madeira, não fala da morte, como se fosse algo místico e não real e concreto para a vida de nós humanos. E a religiosidade, de alguma forma, ela vem nos dar esse suporte emocional, psicológico e de fé. E de fé. A fé, ela tem propósito, né? A fé, ela tem um propósito muito importante. Ela cura. Ela tira você de crises, ela lhe coloca ressurgida e revivida em muitas outras situações. Então a fé, ela tem um simbolismo e ela tem um mecanismo psicológico importante para nós humanos, para a humanidade, principalmente a humanidade ocidental. O nosso cérebro, ele cria um mapeamento. Quando a gente sabe, né, sobre espaço e sobre tempo. Por exemplo, a criança. Quando ela nasce, eu vou falar mãe, porque a mãe é a figura mais comum, tá? Mas pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um cuidador. Então, quando ela chora, ela sabe que logo essa mãe vai acalentar. Porque tá ali, naquele mesmo espaço. Às vezes, eu choro, mas ouço a voz no outro cômodo. Então, também me sinto acalentado. Com o desenvolvimento, eu já sei que vai sair, eu vou chorar, mas também vai retornar. E o que é que acontece? A gente vai criando esse mapeamento neural. Eu já sei que essa pessoa, esse ente querido meu, ele está aqui. E o que a religião, ela entra e ela faz? Ela dá um mapeamento no cérebro para dizer que em algum lugar a gente vai se encontrar. E quando você vai para um processo de elaboração, aí por criar essa continuidade, que seria assim, a religião ela dá, né, essa continuidade, mas a gente fala que é o vínculo, tá? Então é um vínculo continuado. Quando eu tenho essa continuação do vínculo, aí eu consigo entender que é por uma linha invisível, porque não está aqui mais fisicamente, mas de alguma forma eu posso sentir. Agora eu quero que você responda dos mitos. Então, que você fala dos mitos. É porque quando você fala mito, pra gente que é religioso, soa como algo que não é. Sim. Para nós não é um mito, é uma verdade. Para nós é uma verdade. Existe um princípio da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, diz assim: quantos espíritos nos influenciam? E aí os espíritos respondem para Allan Kardec no seu livro, o Livro dos Espíritos. Mais do que imaginastes, muitas vezes vos conduzem. Então, para nós, existe um plano espiritual e um plano físico que se contemplam. Pense numa xícara e em um pires. São coisas diferentes, mas estão sobrepostas. Para nós, o mundo espiritual está sobreposto ao mundo físico. O que nos divide é a eteriedade energética.
No mundo físico, eu tenho moléculas mais sólidas, mais próximas, que traz a materialidade da vida. No mundo espiritual, uma molécula mais eterizada, que nos dá essa sensação mais etéreo, mais fluida. Então, essas energias, esses mundos, eles se completam e muitas vezes se comunicam. Essa comunicação para nós espíritas se dá a partir de uma faculdade chamada mediunidade. A mediunidade é essa ligação neural entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, entendendo que somos todos espíritos encarnados e desencarnados. E nos comunicamos mutuamente a partir da faculdade da mediunidade. A mediunidade, ela pode se dar de diversas formas, desde o nosso processo psicográfico, como os mais de 600 livros de Divaldo Franco e de Chico Xavier, ou mesmo a partir da psicofonia, onde o espírito se liga à conexão psicofônica, à fonicidade, e também ao nosso centro nervoso, a partir de uma glândula chamada pineal, que é uma glândula que fica, né, doutora, mais ou menos aqui, que é a glândula do crescimento e tal, mas que em algum momento deixa de fazer sentido, porque a gente já cresceu. Para nós espíritos, a gente chama de terceiro olho. É a nossa conexão espiritual. A partir dessa ligação, mentalmente, esse espírito se comunica com uma pessoa encarnada e, a partir daí, ela pode falar a partir de outra pessoa. Alguém assistiu Ghost? Ghost. Mas eu gosto de falar de Ghost porque foi um filme muito popular e é da minha época. Né? É da minha época. E já passou também na sessão da tarde. Mas você tinha ela lá, maravilhosa, e pulava nela assim e ela começava a conversar. Não é isso. Não. A conexão, ela é neural, é uma conexão energética feita a partir de uma coisa chamada perispírito. Nós temos 3 camadas. E aí eu vou falar bem rapidinho, gente, porque é bem complexo, é uma coisa de estudo de 1 ano. A gente tem uma universidade para estudar disso, que é o ULI. Então a gente tem o corpo físico, esse aqui bonitinho. A gente tem o perispírito, que a gente chama que é o HD do espírito. E a gente tem o espírito, que somos nós, enquanto seres imortais. Toda a comunicação se dá a partir do nosso perispírito, uma ligação entre o perispírito do espírito, o perispírito da pessoa encarnada, e a comunicação se dá. Esse perispírito se chama HD porque é ele que registra toda a informação do espírito, além de suas vidas. A gente tem várias reencarnações e em cada reencarnação a gente tem uma memória, aquela memória fica registrada nesse HD que esse espírito pós-desencarne leva com ele. O corpo se delta, volta para a Terra, tudo direitinho, e esse espírito fica ali com aquele HD de todas as suas existências, experiências e aprendizados. Reencarna, esse HD fica lá, e aí esse HD ele vai drenando todas as informações devagarzinho, levemente, para essa vida humana neste momento desta reencarnação. Esse perispírito ele tem muitas funcionalidades, e uma delas é essa ligação entre esse espírito desencarnado e esse espírito encarnado, para que aconteça a tão chamada comunicação espiritual, que a gente chama de incorporação, ou que psicografia, ou aquelas telas que as pessoas pintam com mão, com pé, ao mesmo tempo, de forma Medrado faz muito isso em Salvador, Divaldo escreve muitos livros, Chico Xavier escreveu 2 livros, um em cada mão, em línguas diferentes, sendo uma pessoa com pouca cultura escolar. Então a gente tem muitas pessoas, muitos estudiosos, não só no Brasil, pensando e escrevendo sobre mediunidade. Então, para nós espíritas, para além de ser uma religião, era uma filosofia, é uma ciência, porque nasce no empirismo, no materialismo, lá do século XIX com Allan Kardec, e a partir daí se desenvolve no Brasil a partir de religiosidade, do Evangelho, de Jesus. A gente tem alguns livros, um deles são o nosso Pentecostes, que é o Livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são trechos do Evangelho explicados e racionalizados a partir da filosofia espírita. Quero fazer uma pergunta, aproveitando sobre 2 conexões. A religião de matriz africana e o espiritismo. Qual a ligação que vocês têm? Depois eu quero que eu tenho curiosidade de saber sobre isso. Que vários comentários, né, que falam da ligação e depois se separaram lá na frente. Eu queria que vocês falassem
dessa ligação do espiritismo com a religião de matriz africana. Se vocês nasceram juntos... Fala. Não, termine outro. Não, eu fiquei... Porque para mim é muito tranquilo. Sim. Né? Não existe uma hierarquização religiosa para nós. Toda religião que nasce no mundo é para construir o progresso da humanidade. Cada um do seu sapato, naquilo que lhe cabe, naquilo que lhe projeta para com Deus. Dito isso, a doutrina espírita ela não tem ligação com as religiões de matriz africana. Isso é um ponto muito tranquilo para nós, inclusive. Né? Nós não somos ritualistas, maneira nenhuma. Nós não acendemos velas, nós não fazemos trabalhos, nós não temos imagens. Se você... Todos estão convidados, inclusive, aí a minha casa, lá o Acefrac. As paredes são todas pintadas de branco. Até a imagem de Jesus que a gente tirou da parede. Porque as pessoas chegavam lá e faziam o sinal da cruz, porque era um hábito religioso da igreja chegar na frente de Jesus e se benzer. Então, para não criar os ritos e criar esse cenário mais ritualista, que para nós culturalmente foi aprendido, a gente retirou até essas imagens qualquer que tinham lá. A gente tinha uma imagem que foi uma pintura psicografada que a gente ganhou da casa, inclusive está na minha sala lá, que eu faço de atendimento, botei na minha sala, com uma imagem muito bonita. Mas pra gente é uma decoração, não é um altar, né? Nós não fazemos casamentos, nós não fazemos batizados, nós não fazemos ritos. Isso não quer dizer que a nossa forma de ver ou entender a religião é melhor que a de ninguém, porque não tem rito. É como eu disse antes de começar essa minha fala, todo o nosso cenário tem a ver com o que para nós faz sentido. Como nós acreditamos muito em energia, como nós acreditamos muito nessa depuração energética, acreditamos que isso se dá a partir do seu pensamento e das suas ações, todos os ritos caem por terra porque não faz sentido nem tem significado para nós. Então, nessa premissa, a gente não tem ligação com as doutrinas de raiz africana. As doutrinas de raiz africana, em algum momento, tiveram uma ligação, e aí eu vou me perder aqui, porque não foi uma coisa estudada por eu estar aqui hoje, então eu não vou dizer datas de tudo direitinho, mas se me convidar em outro momento, eu trarei esse estudo, porque em algum momento as religiões de matriz africana foram muito perseguidas, principalmente no Brasil. É uma religião de preto. E religião de preto é religião demoníaca, porque tudo que vem do negro é demonizado. E a gente sabe disso. A religião, a doutrina espírita, é a religião francesa. Veio da França, século XIX, iluminismo. Kardec era um estudioso francês, muito mais depurada pela classe média brasileira e pelos altos fazendeiros. Então, os fazendeiros, com seus filhos indo para a Europa e voltando para o Brasil, trouxeram as mesas girantes, trouxeram os movimentos magnéticos, a comunicação com o espírito para dentro das grandes fazendas. E dentro das senzalas estava o atabaque. Então, tudo isso, para vocês verem como nossa história está ligada a esse racismo estrutural, esse racismo religioso, e eu tenho todo esse entendimento. A ponto de dizer que tudo que existia um espiritismo de mesa branca, não existia um espiritismo de classe maior ou de classe menor. Não existia isso. Os ritos do espiritismo são uns, estão fragmentados e doutrinados em 5 livros que eu acabei de citar. Nós temos uma forma de pensar a espiritualidade e conviver com ela, diferente dos protestantes, por exemplo, diferente, por exemplo, dos católicos e diferente, por exemplo, dos nossos irmãos de matriz africana. Em algum momento, para os terreiros deles não serem invadidos, porque a gente branquealmente era mais respeitado, foi colocado o nome de casa espírita em toda a casa de centro de candomblé. Porque era mais respeitado, porque na casa espírita o juiz ia, na casa espírita o doutor ia, na casa espírita a filha do juiz que morreu queria, né, receber uma carta, então eles iam nestes lugares. Eram lugares mais aceitáveis para a dita sociedade brasileira. E os ritos de matriz africana não. Então eles foram incorporando esses nomes para poderem cultuar seus espaços, seus lugares. E aí eu vou numa casa espírita, não, você vai num candomblé e tá tudo bem. Né? Eu vou no centro de Umbanda, você vai no centro de Umbanda e tá tudo bem. Só que o centro de Umbanda não é a casa espírita e o centro de candomblé não é a casa espírita. A casa espírita é uma associação, a gente não é nem
igreja, nem templo, nem nada, é a associação espírita, é um grupo de pessoas que comungam de uma filosofia, de um espaço religioso e, para nós, de uma ciência comprovada. Então, dentro dessa estrutura religiosa, a gente se assemelha na irmandade, no sentido do acolhimento de todos, né? A gente tem um respeito muito grande. Eu falo a gente enquanto percepção de Deus, né? A gente, em momento nenhum, a gente recolhe para os cultos africanos o lugar demoníaco, até porque o demônio não foi construído pelos africanos nem pelas matrizes africanas. O demônio, ele é Deus, uma entidade cristã. Não é uma entidade do candomblé nem do espiritismo. O espiritismo também não tem demônio. A gente não lida com demônios. A gente lida com espíritos inferiores, espíritos superiores, de baixa e baixa energia. Para nós, todos os espíritos estão com Deus e irão para Deus. Porque é uma religião de progresso. E se é de progresso, da mais pura, do mais simplório espírito, do mais ignorante espírito, do mais trevoso espírito, para ele está garantido a sua conexão divina, porque para ele cabe o tempo do seu progresso. Então não existe para nós esse elemento demoníaco. Eu acho que isso que nos une. Não é? Não existe para nós o elemento demoníaco, o mal sobretudo. Existe para nós pessoas que estão no mal e que vão chegar ao bem, porque para nós o futuro de todos os espíritos encarnados na Terra é o seu progresso e a sua forma angelical mais pura. Sobre isso. Maravilhoso. Agora, eu queria fazer uma pergunta, doutora, sobre o luto, o sentido do luto, né? O luto é o amor, é uma perda. E essa perda pode ser de uma pessoa viva, pode ser de uma situação, esse luto. Então, eu queria que você falasse um pouco do luto, como luto, uma pessoa que divorcia, uma pessoa que amputa uma perna, que passa por um processo de uma doença, e isso também, e aquela pessoa fica naquele sofrimento, pode se considerar luto? Uhum. Esse processo, né, do luto, quando ele não é por morte, a gente nomeia como um luto simbólico. Então, você teve uma perda de si, quando você muda de cidade, quando você tem um divórcio, o término de um relacionamento. Então, todo esse processo, ele vai gerar um luto. Agora, é igual um luto por morte? É semelhante. Você vai viver com os mesmos sentimentos, mas é de forma semelhante. E o processo de elaboração também. O que mais, Giza? Você quer saber desse luto simbólico? Giza, você tá aí querendo saber o quê? A gente tem que fazer uma temporada com 10 episódios. Eu te respondi de forma sucinta. Você ficou interessada em quê? Mas porque se for entrar para dentro E seria assim, as terapias específicas. Existe uma terapia específica para os lutos e para os sofrimentos, são coisas distintas? Tá, ainda me bota na saia justa. Não, só essa. A gente tem várias terapias, né, que pode trabalhar com o luto. Tem terapia cognitivo comportamental, que trabalha ali os pensamentos negativos diante da perda. Tem a terapia sistêmica, que é uma terapia que também faz o acolhimento, ajuda no processo de continuidade da vida. Terapia de grupo, que é muito boa. Você pode estar ali num grupo com pessoas com experiências que você pode compartilhar, ter um acolhimento. O que é indispensável é que o profissional tenha conhecimento técnico para saber reconhecer quando a pessoa está no processo de luto e saber trabalhar a elaboração desse luto. Porque às vezes o paciente chega no consultório e ele não chega dizendo que ele vai por luto. Então, às vezes ele vai já dizendo que está com sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Ou às vezes ele chega por uma outra questão que não tem nada a ver. E aí quando você vai pegar e fazer ali a triagem, conhecer o histórico de vida, olha o tempo que você pergunta, quando ele fala, perdi minha mãe, perdi meu pai, às vezes perdi o meu pet. Quando é que foi? Como é que isso aconteceu? Aí você começa a ter o desdobramento e ver que aquela pessoa está em processo de luto. Tá bom. Mas eu quero que cada um de vocês deixe uma reflexão para nossos telespectadores e ouvintes. E deixe os canais onde encontrar vocês. Sara, eu quero você aqui todo dia. Instagram, você fraca.
Primeiro agradecer, Gisa, pela oportunidade, pelos colegas que fizeram parte da mesa, viu, doutora? Fiquei animadíssima com você. Me deixe seu cartãozinho. Eu mandar seus cartãozinhos para várias pessoas, inclusive para mim. Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia, esse lugar de se investigar, de se conhecer é maravilhoso. Agradecer pelo tema. É um momento importante para a gente repensar essas dores emocionais que muitas vezes nos desgastam muito. Agradecer também por entender que a fala e esses momentos comunicativos nos unem, né? Nos cria esse vínculo. Os podcasts agora que estão hiper na moda, achei massa, adorei estar aqui com a equipe. Dizer que eu estou no ACEFRAC, o ACEFRAC funciona às terças-feiras, a partir das 18 horas, com atendimento fraterno, que é um acolhimento que a gente faz. Tem os passos magnéticos, as palestras doutrinárias. E aos domingos, às 8 horas, também com atendimento fraterno, passe magnético, palestras doutrinárias. Nós temos o Instagram, né, que é o @acefrac. Quem quiser ir lá dar uma olhadinha na nossa programação, pode entrar. Inclusive, amanhã a gente tem doutrinária. Primeiramente, agradecer a Gisa, toda a sua equipe, espaço maravilhoso, tema maravilhoso. Então, você me fez o convite para tratar desse tema. Juro, eu não tinha pensado ninguém trabalhar esse tema, eu achei muito massa. Tá perto de Sara, para mim é sempre honroso. Eu tenho Sara, sou uma das melhores educadoras desse município. E Sara sabe, eu sou apaixonado por ela. Sanderável tá boa, a misericórdia. Muito aprendizado. A doutora Gisele, né? Foi uma honra conhecê-la. E dizer, e eu estou à disposição. Todos os domingos eu estou lá no terreiro, o dia inteiro, lá no das Mangapas. Além de rito religioso, lá nós temos a assessoria jurídica, a alfabetização de adulto à noite, estamos construindo uma escola comunitária lá dentro do terreiro. E ontem, pelo momento que o município está passando de insegurança alimentar, ontem nós conseguimos 200 cestas básicas e distribuímos lá no Parque das Mangapas. E aí, quanto é importante as nossas religiões nesse processo de segurança alimentar. E dizer que a nossa relação com outras religiões passa pelo respeito. E é isso. Agradecer a cada um de vocês que estavam aqui comigo. Demos muita risada. E quando a gente dá risada, a gente já libera aí os neurotransmissores, a alegria, a energia aqui foi maravilhosa. Isso. Obrigado, Giz, a equipe. E deixar para cada um que vai assistir a gente que escolham viver. E escolham viver de uma forma muito bonita, muito colorida, porque às vezes as nuvens cinzentas vão aparecer. Mas se a gente colocar um colorido diferente, a gente vai encontrar um motivo que é necessário a gente sorrir. Verdade. Porque tem pessoas que precisam do nosso sorriso, assim como do nosso abraço. Ai, que lindo. Eu agradeço, maravilhoso. Eu quero fazer outro episódio dessa série Luto, tá? A gente vai continuar com luto. Eu vou fazer outro programa com vocês. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.